Estamos de volta com Terra de Minas, que hoje está contando a história de Chico Xavier. Agora nós vamos saber como foi a chegada a Uberaba, lugar onde ele levou conforto com a leitura de cartas psicografadas para as famílias que perdiam parentes. Na estação de Pedro Leopoldo, Chico embarcou para Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mudança imposta pela família. Ele quis sair porque as irmãs não aguentaram o assédio do povo. Mandaram ele escolher, ou você fica conosco, família, ou com o povo. Ele era missionário, ele quis ficar com o povo. Conhecendo Uberaba há muitos anos e alguns companheiros de doutrina, veio de mudança para Uberaba. Quando se mudou de Pedro Leopoldo, no fim da década de 40, Chico veio trabalhar aqui na Fazenda Modelo, que pertencia ao Ministério da Agricultura. No local hoje funciona a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Naquela época, ele já era reconhecido como médium. Por essa rua, Chico passava todos os dias e teria acontecido, nesse caminho, a primeira manifestação de cura desde a sua chegada a Uberaba. Numa dessas idas dele para a Fazenda Modelo, ele ia a pé, né? O caminho era de terra, e tinha uns ranchinhos durante o percurso, e numa certa tarde ele passa e encontra, aliás, uma manhã ele encontra uma mãe chorando na porta desse ranchinho. Ele para e pergunta o que estava acontecendo. E a mãe contou que a sua filha de 8 anos estava com uma perna com uma ferida cheia de bichos. É nesse momento que, diante do desespero dele, do sofrimento da mãe e da criança, Emmanuel aparece na porta do casebre e fala para ele: deixa que suas lágrimas caia sobre a perna dessa criança. Ele já estava chorando, né, de desespero. E aí ele, sem saber que aquilo poderia ajudar aquela criança, ele começa a chorar, mas assim, compulsivamente, e as lágrimas vai caindo na perna da criança e aquilo vai limpando, faz como se fosse uma lavagem na perna daquela criança. E ele sai dali, vai embora trabalhar na Fazenda Modelo, que era ali próximo, e na volta ele já passa na casa da criança com mantimentos que o Dr. Joviano mandou levar também para essa família, e ele vê a perna da criança já sem bicho, não tinha bicho. No outro dia ele volta, a perna da criança estava curada. Chico também curou a dor de muitas mães. Como explicar o fenômeno das mensagens psicografadas? Para tentar entender, fomos até a casa da dona Hilda, em Uberaba. O filho dela morreu aos 21 anos, vítima de um mal súbito. Ele saiu daqui e foi jogar bola no colégio, né, onde ele estudava. E lá ele sentiu uma dor de cabeça. E os professores dele falaram para ele parar. Ele falou que não parava. Que se morresse ali, ele ia morrer no que ele gostava. Então ele continuou jogando e caiu e morreu. Não deu tempo nem de chegar no hospital. Inconformada, ela procurou o apoio de Chico Xavier. Quando eu cheguei perto dele, ele falou: ó, minha filha, seu filho está aqui com sua avó Sinhana. Aí eu bambiei e emocionei demais, porque nem eu conheci minha avó. A mensagem trouxe explicações e conforto. O que o Chico falava, não só para mim, mas para todos que procuravam ele, era um alívio na alma da gente. Célia, que nos acompanhou na visita à casa onde Chico nasceu, perdeu o filho Rangel com 3 anos de idade num acidente em 1983. Ela também recorreu ao médium. A mensagem veio 1 ano depois. A mãe não duvida que eram palavras do filho. Nunca duvidei, apesar de ter nesta mensagem todas as provas de credibilidade, de nomes de vizinhos, nome da secretária que nos ajudava em nossa casa, a situação de como foi quando ele saiu carregado do quarto, milhares de detalhes que comprovam a veracidade. Eu não precisava de nada disso, eu já conhecia a mediunidade do Chico. A vida foi muito dura com ela. Em 2006, sofreu também com a morte da filha, com 27 anos. Chico já tinha falecido. É claro que ele fez muita falta, mas eu disse ao meu marido: nós não precisamos mais.
da presença do Chico. A doutrina espírita já nos ensinou como passar, como superar. A gente sabe o quanto que vai doer, o tanto que vai doer e por quanto tempo vai doer. A gente já sabe esse caminho que a gente tem que percorrer. Caminho que a família de Dona Ifigênia vai precisar seguir. Na semana passada, a guardiã da Casa da Prece morreu vítima de um AVC. Ela sempre esteve ao lado do médium e, além de cuidar da limpeza do Centro Espírita, fundado por Chico Xavier em 1975 em Uberaba, tinha orgulho do trabalho que fazia. Nós não podemos deixar isso acabar. E nós não vamos, assim, abandonar porque temos que continuar. O centro continua funcionando às sextas e sábados. Durante o culto, a cadeira onde o médium costumava se sentar fica ali, vazia no lugar de sempre. O posto não terá substituto. Igual ele, era ele, não adianta. O homem que se preocupava com os mais pobres ainda desenvolvia um projeto que levava alimento aos moradores carentes. E agora você vai aprender a receita preferida do médium. Desde Pedro Leopoldo, desde quando muito jovem, ele se preocupava com os mais necessitados. Ele se preocupava com a fome. Ele visitava os carentes na periferia, ele socorria as crianças, as mães desvalidas, os idosos, os enfermos. Aqui em Uberaba, ele sempre foi considerado como o pai dos pobres. Foi para diminuir a fome dos moradores carentes de Uberaba que Chico Xavier criou o Assistencial. O projeto sempre foi realizado com o trabalho de voluntários. Até hoje, todas as quintas-feiras é dia de jantar. A fila começa a se formar às 5 horas da tarde. Não há senha ou limite de lugares. Crianças e idosos entram primeiro no refeitório. Para muitos, essa é a única refeição completa do dia. Enquanto teve saúde, Chico vinha ao jantar e sentava na cabeceira da mesa, geralmente deste lado, perto das crianças. Ele gostava de evangelizar. Costumava dizer que, mais do que satisfazer a fome, esse era o momento de alimentar o espírito. A matemática dele era bem diferente da matemática do nosso primário. Ele dividia com o ser humano as suas emoções, lembrando sempre o Cristo de Deus, que já está dentro da criatura. Ficava aqui terça, quarta, quinta, sexta, para ganhar a sexta no sábado. Ele ficava numa fila ali no Volta Grande, tinha uma fila grande lá, sabe? Meu filho estava no braço, agora está com 30 anos, menino. E ficava esses tantos de dia para pegar a cesta, mas ficava numa alegria, ganhava tênisinho de luzinha, calcinha jeans, a menina ganhava sacola de boneca, sabe? Eu ganhava uma cesta grande, que tanto de mantimento, doce. A hora que chegava perto dele, mas a gente sentia uma forte, uma emoção assim, que eu rupiava tudo, sabe? De emoção, ficava pingando lágrimas no meu olho, não sei como é que eu aguentava, mas eu pingava água no olho, sabe? Emoção e gratidão de quem deixa de sentir fome. Recompensa para quem doa o tempo e o trabalho. É muito gratificante. É um trabalho tão prazeroso que às vezes a gente está tão cansada, adoentada, chega aqui e não sente mais nada, de tanta alegria, de tanta força que eles nos dão. A espiritualidade ajuda muito e nós temos muito amor por este trabalho. É um trabalho muito dignificante e era o sonho dele. Ele adorava esse trabalho. Na quinta-feira, antes do falecimento dele, ele esteve aqui conosco no jantar. Sabe, ele tinha prazer, ele tinha muito amor a esse jantar. Na saída, as pessoas ainda levam para casa leite e pães para o dia seguinte. O homem que tanto se preocupou em alimentar os pobres gostava de uma comida muito simples. Um dos pratos preferidos de Chico Xavier era frango ao molho com farofa de abobrinha. E quem fazia essa receita para ele era a dona Dinorá. Nós viemos até a casa dela. A senhora cozinhou quase 40 anos para Chico Xavier, né? Gostava muito desse prato? Gostava, lá comia frango todo dia. Todo dia tinha que ter frango? Todo dia tinha que ter frango. Ele era muito exigente com a comida ou não? Não, ele nunca exigiu nada.
Para fazer a receita preferida de Chico Xavier, você vai precisar de 1 kg de frango, uma abobrinha ralada, 3 xícaras de farinha de mandioca, 1 xícara de uva passa, 1 colher de manteiga, 2 ovos, 6 dentes de alho amassados, 2 cebolas picadas em rodela, meio copo de óleo. Para preparar o frango não tem segredo, é só deixar a cebola fritar e as coxas dourarem. Agora nós vamos pôr um pouquinho de água e torna a tampar para ir corando. Ele vai revirando. Vai só um pouquinho. Até dourar desse lado. Mas dá tempo da gente fazer a farofa agora? Dá tempo nós fazer a farofa. Então vamos lá, o que vai primeiro? A farofa é rápido. Primeiro o óleo. Então vamos lá. Depois coloque a manteiga, os ovos e a cebola. Agora a abobrinha, né? Agora a abobrinha batidinha. Tempere com sal a gosto. Acrescente a uva passa e coloque a farinha. Agora só a cebolinha de folha. Quando o frango estiver quase pronto, coloque um pouco de cebolinha picada. Esse aqui é o charme do frango. Pronto. Tá pronto o prato que você Tudo gostava? Tudo pronto. Ó, esse é o prato que eu sempre fazia pro seu Chico. Ele comia e gostava muito. E eu fazia com muito prazer. Sem a touca e fora da cozinha, Dona Dinorá relembra momentos que viveu ao lado do médium e conta uma curiosidade da vida de Chico. Ele tinha um hábito diferente para pegar no sono. O sapato tinha que estar do lado do travesseiro e era Dinorá quem dava um jeitinho, como mostra essa reportagem exibida em 2002. O sapatinho do senhor tá aqui no cantinho, tá bem? Aqui ele, ó. Viu? Eu penso de certo, ele confiava em mim, né? E eu também confiava nele, para mim era mesmo meu pai tá falando comigo. E ele, certo, pensava também que era uma filha, né?